Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mater dolorosa, Ora por nós. Mater dolorosa, Ora por nós. Mater dolorosa. Ora por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma meditação da paixão histórica, né? Com dados da crise progressista. Primeira foto aí é uma cena dos anos 60. Missa em torno da mesa. Coloquei duas fotos de Nosso Senhor Jesus Cristo flagelado, como efetivamente ele foi, como está dito no Evangelho. Nosso Senhor era um verme. Ele tinha o sofrimento dele, as chagas, da planta dos pés aqui até a cabeça. Então, histórico. Não adianta querer representar Nosso Senhor na paixão de uma maneira diferente. Mas a foto anterior, seu Machado, a mesa está posta para uma refeição normal, você viu? Com talheres, com prato, com guardanapo. É isso, Pois é, então assim... É o conceito fundamental da missa que eles mudam. Não é sacrifício, é ceia. Pois é, mas com pratos... Uma coisa é uma ceia. Eu posso... O senhor quer que volte o slide, é isso? Volta. Agora eu já vi várias vezes, nunca tinha observado. Olha ali, Pratos. pratos. Sopa. É. Prato de sopa. Não é? Tá vendo? Bem colocada, uma casa boa, né? Tem lambreta nessa casa. E o cálice está na mão do sacerdote. Tá, daí que dá para ver que é missa. Nós vamos ver depois de onde nós tirei essa ilustração. Tá bem? Que tá, fisionomia de Nosso Senhor. Bem. Concílio 1965, chamado Pacto das Catacumbas. É um dos livros, né, que está escrito aqui, que foram escritos na época. O tal Anel de Tucum, né? Os bispos fizeram um pacto em 65, no fim do concílio, né? Foram até uma catacumba de Santa Domitila. Eu não achei nenhuma fotografia desses original dos bispos reunidos lá, nem sei se tiraram. Da catacumba é muito fácil achar. Um dos grandes protagonistas era Dom Helder Câmara, certo? Seguro. Eram, parece que 40 que assinaram. O que é isso? A Igreja dos Pobres. Vai esclarecer daqui a pouco. No Sínodo da Amazônia, agora, em 2019, os bispos progressistas se reuniram de novo lá na catacumba Santa Domitila para fazer o quê? Olha lá, depois de 54 anos, a herança dos padres conciliares foi assumida por um grupo de participantes do Sínodo dos Bispos da Amazônia. Novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Dom Cláudio Umes faleceu recentemente, né? Era o principal personagem desta... O que quer dizer ecologia integral, seu Marcos? Pois é, eu até eu gostaria muito que alguém me explicasse, porque deve existir uma ecologia que é parcial e há uma ecologia que é integral. Essa ideologia deles vai ficar clara daqui a pouco. Não pensa que eu vou mudando de assunto, não. Vai esclarecer daqui a pouco o que é essa igreja dos pobres, o que é a igreja povo de Deus, ecologia integral. Aquele personagem que está em pé representa Nosso Senhor, não é?
que vai libertar o pobre que está pregado na cruz. Olha o subtítulo lá. Cristologia da libertação. Nosso Senhor veio libertar o homem do pecado, da escravidão do pecado, do demônio, né? Demônio, mundo e carne. Mas essa libertação aí é outra. Nós vamos ver depois. Vamos remontar aqui um pouquinho, 30 anos atrás do concílio. 1933, 34. Esse livro nós temos aí. As fotografias não estão boas. O Dom Clemente Snar foi bispo de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Progressista, debandado, vamos dizer assim. Dom Snar, nesse livro, ele é autor desse livro sobre Dom Martinho Micheler. Aí ele conta o que era o fervor dos jovens universitários progressistas de 1933, 34. Dá até para a gente pensar, sabe no quê? Em jovens universitários católicos convictos e atuantes para contrabalançar. Então vamos ver. Aquela foto de cima, não dá para ler, né? Eu conto. Então, Dom Martinho Micheler era abade do mosteiro São Bento, no Rio de Janeiro, que era o principal foco liturgicista. Litúrgico não, liturgicista. E ele formou esse grupo de estudantes, dos quais Dom Snar participava. Pensa aí, deviam estar com 20 anos de idade. A foto está aí. Bem, e foi doutrinando esse grupo na linha do quê? Para depois chegar aí no Pacto das Catacumbas, para chegar aí nessa ecologia integral. Bem, então ele fala, eles foram a uma fazenda, Petrópolis. E nessa fazenda fizeram isso. Está escrito ali, vamos ver se eu consigo ler. Numa fazenda no interior do estado do Rio, em 1933, o altar improvisado onde foi celebrada a primeira missa versus populum no Brasil. Tá bem, é isso. Pois é. Então, eu acho que eles quando chegaram nessa fazenda, a fazenda tinha uma capela, o livro conta isso. Dom Snar conta no livro isso aí, a fazenda tinha uma capela com Santíssimo. E eles então pediram à dona da fazenda, só não tem uma sala para nós montarmos uma mesa para celebrarmos a missa? E ela disse, mas aqui tem capela com Santíssimo. E eles, não, nós rezamos em torno de uma mesa, o Cristo não é que vai aparecer, eles usam a expressão assim, entendeu? Então, você vai entender daqui a pouco o que é a filosofia, o que é a teologia, o que está por trás deles. É que eles não acreditam num Deus pessoal, transcendente, eterno, que é Deus nosso Senhor, Padre Eterno, a Santíssima Trindade. Eles não acreditam nesse Deus. O Deus dele é imanente. O Deus está nas pessoas, nas coisas. Aí o conceito de imanência é panteísta. Então, se nós todos nos reunirmos, Cristo vem. Vai. Depois, aqui embaixo, eles cantando o ofício litúrgico. Eles nem eram seminaristas. Por quê? Está vendo só a distinção entre padre e fiel? Já estava orações próprias do clero, né? Tirado do livro, Dom Snar, eu vou ler aquela parte lá. Dom Martinho sugeriu que os trabalhos do centro, era um centro universitário dele, começassem com uns dias passados juntos, que na época se chamava retiro. Todo mundo ouviu falar do retiro, vamos fazer um retiro, né? Chamava retiro. E que hoje se chamaria encontro.
Todas essas palavras têm seu peso, vocês verão. O encontro ficou acertado para o mês de julho. O lugar seria uma velha fazenda da família Gouveia, no distrito de São José do Rio Preto, município de Petrópolis. Uma descrição do retiro saiu na época, publicada na revista universitária A Vida, com o título 6 dias em comunidade. Eles iam fazer retiro. Mas o título do retiro era 6 dias em comunidade, em fraternidade, em união entre eles. Pegou A. Por quê? Porque Deus está imanente nas pessoas. Então tem um pregador que fala, os outros vão ouvir. Com efeito, para evitar confusões, Dom Martinho não queria que usássemos a palavra retiro e preferia dias em comunidade. Logo veremos que tinha razão. Eu compreendo que, assim, para uma primeira abordagem, a pessoa não consiga pegar bem o que é esses sentidos todos, que é o sentido que o Dr. Plínio chama de baldeação ideológica. Essas palavras têm um significado recôndito, escondido, que aos pouquinhos a pessoa vai entendendo o que é. Olha aí, na sala principal da fazenda, Dom Martinho preparou um altar para a celebração da missa, mas para surpresa nossa, em vez de encostar a mesa na parede, versus Dei, ele a colocou no centro da sala e dispôs um semicírculo de cadeiras, dizendo que ia celebrar de frente para nós. Olha, vou repetir, 1933. Esse era o núcleo ardido progressista. Foi a primeira missa celebrada de frente para o povo no Brasil, na sala de uma velha fazenda no estado do Rio. Dom Martinho fez tudo isso com naturalidade, mas naquele momento ele consumava. Preste atenção nisso aqui, eu vou repetir a frase. Dom Martinho fez tudo isso com naturalidade, mas naquele momento ele consumava uma revolução dentro de nós, quebrando um tabu e nos convidava a segui-lo nos outros passos que nos faria dar. Isso é uma seita. Progressismo é uma seita. Não tem nada de espontâneo nisso daí. É uma seita, está dito aí. É quase uma iniciação ocultista, né, senhor? Esse rito que fizeram, iniciação ocultista mesmo. E veja a importância da mesa estar encostada na parede. Aí é o altar. É isso. É um altar. Afastou da parede, é mesa. É mesmo. Pois é. Mas é por isso, é porque Deus está no meio de nós. É o cara que gosta do livro. Esse Deus não é o Deus, não é o Deus transcendente. Então isso tem tudo, assim, leva para casa que aquela mesa está lá. Ele consumava uma revolução dentro de nós. Dom Esnar foi fiel a isso daí, ele vai indo até para chegar lá no concílio, depois para fazer até o fim da vida, né? Aliás, fez um decreto por volta de, quando é que foi? 80 talvez, né, senhor? Proibindo de dar comunhão para a TFP na diocese dele. E o Dr. Plínio, conversando com bispos amigos nossos aí, conseguiu depois fazer ver ao Dom Esnar que não compensava comprar a briga. O Dr. Plínio disse, eu vou, se nós formos pressionados, nós vamos publicar o livro da missa, mostrando quais são as nossas objeções à missa nova. Aí acharam melhor. É uma revolução progressista, hein? Mas não parou aí a novidade. A missa foi dialogada. Em latim, sem dúvida, naquele tempo, né? Todos rezávamos pela primeira vez as partes que cabiam ao acólito e ainda as que na missa cantada cabiam ao coro ou aos cantores. Tem as partes da missa, o acólito que reza. Então, quer dizer, nós
nós rezávamos também essas partes. Foi um deslumbramento. Era a primeira vez no Brasil, fora de um mosteiro beneditino, porque Dom Martinho Michel era abade beneditino, num mosteiro, talvez o mais famoso do Brasil, né, no Rio. Então, fora do mosteiro beneditino, se dialogava a missa. No mosteiro do Rio, em anos anteriores, do Armando Cel, Kizaiza, não sei pronunciar, mestre de noviços, dialogara algumas missas. Dom Isnar escreveu isso aí, parece que foi em 2003, esse livro dele, escreveu. Hoje, tudo isso parece tão natural que nem damos importância, mas naquela época foi uma árdua conquista. Como ele falou, uma revolução. Né? As fontes estão aí, hein? De fato, os liturgicistas ou liturgistas, como eram chamados, é do próprio livro, como eram chamados os que participavam do movimento litúrgico, ele vai falar agora da reação que houve contra essa inovação. Os conservadores, os católicos, então chamavam o quê? Os chamavam de liturgicistas ou liturgistas, porque não era liturgia, era o liturgicismo, quer dizer, como é que seria o quê? Espécie de endeusamento, né? Esse valor místico que tem a liturgia, se a gente celebrar em conjunto, o Cristo vem. Então, vamos repetir. Foram atacados de maneira realmente violenta e dura contra os seus abusos e contra as heresias litúrgicas que difundiam. Em São Paulo, o semanário O Legionário, órgão das congregações marianas, dirigido pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. No Rio, os jesuítas Padre Arlindo Vieira e César Dainese, no Mensageiro Coração de Jesus, se encarregavam de um verdadeiro bombardeio em defesa da verdadeira fé. Vai confessar aí quem é que defendeu a doutrina católica. Bem, então essa parte do primeiro do livro acabou, vamos passar agora para uma outra parte. Ficou claro? Vem, segundo ele aí, desse núcleo de 33, de gente que estava... Aliás, eu li em outro livro, Dom Isnar conta que eles fizeram uma viagem à Argentina. E esse grupo aí. E havia entre eles uma união mística, sabe? Até precisaria de eu descobrir essa ficha de novo, que diz que aquilo os marcou para a vida toda. União mística teve nosso Senhor Jesus Cristo com os apóstolos, né? Quando os conheceram. Vamos aí. Passamos agora para o ano 69. Um exemplar do catolicismo, grupos ocultos tramam a subversão na igreja. Então, isso aqui, 30 anos depois, 35 anos depois, vem com outros documentos que mostram a mesma coisa. Quer dizer, mas uma coisa que estava acontecendo lá em 33. Esta campanha durou quase 2 meses. A divulgação desse jornal. Era um número... fizemos aqui na Afonso Pena, alguns dias, e pelo Brasil todo. Depois a TFP organizou 19 caravanas para rodar o Brasil. 19 combis rodando o Brasil para divulgar esse livro. Foi a maior campanha, assim, até então, de mais envergadura, foi essa daí. Aqui tem algumas fotos estampadas nessa edição. Então, ali é uma religiosa, controlando trens na estação da França. Essa é a Igreja Nova, que estão chamando. Embaixo é uma religiosa também, cuidando daquele métier tradicional de uma religiosa, que é catecismo, doutrina católica e tudo mais. É o sistema de ambientes, costumes e civilizações, né? O confronto entre uma imagem boa e uma imagem progressista. Bem,
Está aí aquela foto que nós vimos no começo. A Igreja Católica é infiltrada por adversários velados e internos. Então, aqui são destaques desta publicação. A publicação está disponível aí no site plinicodeoliveira.info, download gratuito. Como é que ele faz a introdução? O catolicismo publica hoje um número duplo, dois autênticos documentos bomba. Hoje se fala muito, é um artigo bomba, gente, notícia bomba, né? Isso aí era realmente uma denúncia bomba. Então, bomba sobre a presente crise na Santa Igreja. Primeiro deles, estampado no Boletim Católico Londrino Approaches. Aproximação, né? Isso? É, Approaches. Então vem a data lá. 11 de janeiro de 68. Intitulado Dossiê a respeito do IDOC. Vou explicar depois. Era um centro de documentação internacional. Sabe para quê? Para dar eco às ideias progressistas pós-concílio. Isso aqui. E, bem, o segundo veio a lume sob o título Os Pequenos Grupos e a Corrente Profética. Número 1423, 11 de janeiro de 69, na revista Eclésia, de Madrid. Então, esses são os dois documentos que ele baseou-se. Olha o que ele diz. O documento de Approaches dá notícia de um grupo ou organismo algum tanto enigmático, o International Catholic Establishment, oficialmente independente de qualquer instituição religiosa ou estatal. Existia uma espécie de ONG, não, talvez. E sob cuja orientação atua uma gigantesca máquina de propaganda, o IDOC. Bem, então isso aí, eu me lembro, essa edição, inclusive, dá todos os órgãos publicitários, os principais agentes, pessoas, né? Portanto, no mundo, no Ocidente todo. E, na época, a maior editora que tinha chamava-se Herder, filiada ao IDOC. O que são os grupos proféticos? Ele falou do IDOC, agora o grupo profético. O artigo reforça vigorosamente a trágica impressão de que a igreja é hoje em dia, ele está falando aqui em 1969, é hoje em dia como um país solapado pelo adversário. Ele, o artigo, né, nos põe ao corrente do esforço sistemático de um movimento que se generaliza cada vez mais nos meios católicos de numerosos países, que são os grupos proféticos. A SEBS, depois, mais para frente, né, 30 anos depois aí, vão mais ou menos renovar a mesma coisa. Aqui, esse é o artigo, hein? Estou transcrição do artigo, publicado. Muito semelhante em sua estrutura semiclandestina e em seus métodos de iniciação a certos organismos de agitação maçônica dos séculos XVIII e XIX, como os carbonários. Esse movimento é formado de miríades de pequenos grupos esparsos. Bom, quer dizer, era um movimento semi-secreto, pelo menos. Constituem eles celas de ativistas que se incrustam nos mais variados organismos católicos, seminários, universidades, colégios, obras sociais, e ali fazem a propaganda, mais ou menos velada, de um sistema ideológico que, como no caso do IDOC, representa o contrário da religião católica. É isso, ele precisaria de ir fermentando, entendeu o que é, né? Para que as ideias progressistas fossem para frente, era preciso ter núcleos, ter ativistas espalhados para todo lado. Bom, minha pergunta aqui. Dr. Plínio põe 3 perguntas. Pego 3 ali. Dado que o comunismo lucra, obviamente, e em larguíssima escala, com esse incêndio religioso, como com a atuação do IDOC e dos grupos proféticos, e dado que dentre as atuações favoráveis ao comunismo, algumas são diretamente suscitadas, guiadas por ele,
e outras são por ele ajudadas, aconselhadas e, por fim, infiltradas. Então ele pergunta, esse incêndio religioso todo não está ligado, não está a serviço do comunismo? É o que ele está perguntando. Tem que estar. Então vamos ver umas fichas depois aqui. Sr. Marcos, eu perdi aqui o fio da meada, mas o que significa mesmo a sigla IDOC? Então, é centro, assim, porque está escrito em inglês, não é? Na ordem direta seria Centro Internacional de Documentação relativa à Igreja Conciliar. Bom, agora um pouquinho de doutrina. Um pouquinho de doutrina, tá bem? Precisa definir o que é esse erro. Já dissemos, o Deus dele não é transcendente, é imanente. Nota aqui. Insubordinação, desalienação, fio de meada dos mistérios proféticos. Então, esse conceito de alienação. Você é um alienado? Nunca ouviram essa expressão, não? O que é desalienação? É revolta contra toda a superioridade e toda a desigualdade. Vai ver, é o que nós estamos vendo aqui no livro Revolução e Contra-Revolução. A desalienação é uma guerra contra a desigualdade. Qual é a maior das desigualdades? É aquela que tem entre Deus e nós. Então, esse Deus não pode ser transcendente, é preciso ser um Deus imanente. Deus está no meio de nós. Não é isso que... Olha o que diz o artigo. O conceito-chave da doutrina dos grupos proféticos é, a nosso ver, a alienação. Assim, tomamos como ponto de partida. Alienos, do latim, é um vocábulo latino que equivale à palavra portuguesa alheio. Alienado é o que não se pertence a si mesmo, mas a outrem. Aí você veja, por exemplo, um voto de obediência numa ordem religiosa. Alienação, segundo eles aí, é uma alienação. Relação com o comunismo. Na perspectiva comunista, toda autoridade, toda superioridade social, econômica, religiosa ou qualquer outra, de uma classe sobre a outra, importa em uma alienação. Por isso que essa teologia da libertação, libertar o quê? Essa opressão aí, naquele livro sobre a opressão que vocês estavam vendo, né? Teologia da libertação é isso daí. Libertar do quê? Do pecado? A maior escravidão que o homem tem é o pecado, o demônio. Feudalismo, né, para eles, é alienação. Bom, olha aqui, que nós estamos tratando. A igreja nova, que é essa igreja aí, né, que ele está falando, em 1969, dos grupos proféticos, não crê em um Deus alienante. O Deus da igreja constantiniana, eu vou explicar daqui a pouco o que é, corresponde a um estágio já superado da evolução do homem. É o homem infantil e alienado. Hoje, o homem tornado adulto pela evolução não aceita um Deus do qual ele é, em última análise, um servo e que o mantém na dependência de seu poder paterno ou antes paternalista, como dizem pejorativamente os grupos proféticos. Então dizem isso, a igreja com Constantino, de Constantino até o concílio, constitui esse período aí chamado igreja constantiniana. Ela ensinava um Deus que é alienante, esse Deus que está por cima de tudo. Então é preciso acabar com esse Deus. O homem adulto de hoje já não aceita mais esse Deus. Aceita outros deuses, né? Aceita outros deuses. Aí vem. É o que eu acabei de dizer, né? A igreja constantiniana começaria com Constantino, o imperador romano do século IV, que livrou a igreja das perseguições.
olha lá, acredita, a igreja constantiniana acredita em um Deus transcendente, pessoal, dotado de inteligência e vontade. É Deus. Perfeito, eterno, criador, regedor e juiz de todos os homens. Esse é o Deus. Agora, esse Deus não é o Deus que estava ali em torno da mesa, né, que eles estavam rezando, porque a gente rezando a liturgia e as orações próprias dos padres, Deus vai se fazer presente. É um conceito, olha, é um conceito panteísta. A igreja, essa igreja nova aí, que ele está descrevendo aqui, é panteísta. Não é Deus. Não é Deus. Esta capa é a capa da revista. Bem, aqui foi uma denúncia que o Dr. Plínio escreveu esse livro para denunciar a infiltração comunista na igreja, em 1976. Eu falei, a campanha que eu falei foi de 69. Em 76 saiu esse livro, também nós divulgamos pelo Brasil. Esse livro mostrava mesmo, está ali, o báculo substituindo uma foice e um martelo que já quebradas. Porque o comunismo estava fracassando, precisaria de que essa teologia da libertação assumisse as ideias de esquerda e divulgasse no meio católico. Teve muita repercussão esse livro. Aí a palavra do Gramsci. Insuspeito por ser um dos maiores teóricos da tática comunista, senão o maior, se perguntava, logo depois da Primeira Guerra Mundial, estou falando aqui de 1920 e pouco, como e por quais vias a concepção socialista do mundo poderia dar forma a este tumulto e a este fervulhar de forças elementares, ou seja, das massas, como é que ela poderia? A resposta dele, o catolicismo democrático faz o que o socialismo não poderia. O catolicismo democrático faz o quê? Ele amalgama, ele ordena, ele vivifica e se suicida. Faz o trabalho da revolução. Então, teologia da libertação. Quem é que botou o PT no poder no Brasil? Teologia da libertação. É isso. Teologia da libertação. Bem, 2 Romanos. Vimos primeiro o progressismo nascente nos anos 30 e pouco, vimos o Pacto das Catacumbas, vimos aí o nosso catolicismo sobre os grupos proféticos e o IDOC. Agora vamos para a parte 2 Romanos. Conclusão prática nossa. Nossa atitude em face da paixão da igreja. Isso que eu estou descrevendo, que nós estamos conversando, é o que se chama paixão da igreja. Da igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está sendo trabalhada por dentro, quer dizer, elementos, como o Papa Paulo VI falava, da autodemolição, portanto, são hierarquias que estão trabalhando para essa destruição. Isso se chama paixão da igreja. Bem, então está aí. Nosso Senhor sofreu por todos nós. Nós estamos vendo na Semana Santa, essa doutrina católica. Conhecer os pecados que se cometeriam ao longo do século, doutrina católica. Conheceu, portanto, o Calvário da igreja em nossos dias. Conclusão. É ou não é? É, conheceu. Conheceu. Perfeitamente conheceu. Quando ele instituiu o papado, ele sabia o que ia acontecer ao longo da história. Quando ele instituiu a Sagrada Eucaristia, ele sabia perfeitamente o que ia acontecer para o bem de muitos e também sabia, claro que sabia. Quis, porque é a forma de salvar o maior número possível, né, de pessoas. Bem, aqui é um trecho que eu tirei do Dr. Plínio. A evidência dos fatos deixa patente que a partir do Concílio Vaticano II, está publicado isso aqui no nosso, eu acredito que livro foi? Eu acho que foi na segunda parte da RCR.
Então, a evidência dos fatos deixa patente que, a partir do Concílio Vaticano II, penetrou na igreja em proporções impensáveis a fumaça de Satanás, entre aspas, de que falou Paulo VI, a qual foi se dilatando dia a dia com a terrível força de expansão dos gases. Continua. Para escândalo de incontáveis almas, o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo entrou no sinistro processo da como que autodemolição, a que alude aquele mesmo pontífice em 7 de dezembro de 68. Muito bem. Todos os meios tradicionalistas conhecem essa afirmação do Papa Paulo VI, é muito citada isso. Ele disse que a igreja está num misterioso processo de autodemolição. O que o Dr. Pena explica, um fiel não consegue fazer a autodemolição da igreja. Para ser autodemolição, tem que ser hierarca. Um fiel pode concorrer, ajudar bastante, o que for, mas ele não faz. Então, a atitude normal de um católico vendo a igreja, sua mãe, passar por essa crise deve ser, antes de tudo, de profunda tristeza. Então, vamos pensar aqui, na Semana Santa desse ano. Profunda tristeza, porque é lamentável que isso seja assim. É um perigo para incontáveis almas que a igreja seja afligida por tal crise. É óbvio o que está dito aqui. Óbvio. Quantas pessoas estão se perdendo por causa da crise da igreja? Quantas pessoas estão entrando aí para o protestantismo, sei lá o que, por causa da crise da igreja? É o que ele está dizendo. Por essa razão, pode-se ter a certeza de que, quando nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, viu todos os pecados que haveriam de ser cometidos contra a obra da redenção, que ele consumou ontem, né, às 3 horas da tarde. Né? Consumou ontem não. Ontem tivemos a recordação dessa consumação. Que ele consumava de modo tão profundamente doloroso, sofreu enormemente em vista de tal gênero de pecados cometidos em nossos dias. Então, não tem como a gente desvincular. Nós vamos meditar na paixão, vamos meditar efetivamente naquilo que nosso Senhor Cristo sofreu. Como está descrito nos evangelhos. Só que está escrito no evangelho que ele sofreu por todos os nossos pecados. Sr. Marcos, nesse sentido, se nós lutarmos contra os inimigos da igreja, se nós fizermos uma luta que impeça os inimigos de agirem, impeçam de destruírem ainda mais a Santa Igreja, de certa forma nós estamos aliviando os sofrimentos de Nosso Senhor na cruz? Eu me lembro de ter lido muito tempo atrás, assim, comentarista, não quer dizer que essa seja a opinião chancelada pela igreja, mas você comenta teólogos, né? Que Nosso Senhor, no horto, claro, ele dirige ao Padre Eterno. Se for possível, afaste-se de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade, não a minha. E vem um anjo e oferece para ele um cálice, não é isso? Não é isso? Ó. É o cálice que o reconfortou. E alguns entendem que esse cálice aí era como que a apresentação daquelas almas todas que ao longo da história foram generosas e para com o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Eu acho que é isso que você perguntou, né? Considerando quanto Nosso Senhor e Sua Santíssima Mãe sofreram por causa do que agora está se passando, agora é isso, crise de hoje, né? É impossível não se ficar consternado, muito mais do que em qualquer outra sexta-feira santa anterior, porque talvez este seja dos pontos mais agudos da paixão, e que se mostra em toda a sua hediondez nas atuais circunstâncias da vida da igreja. Estamos chegando ao termo. Ficou claro o raciocínio dele? É uma aplicação. Nós aqui, me permita, ontem nós vimos aqui a Via Sacra, não é? E para alguns talvez seja a primeira vez que tiveram contato com o texto. E depois pensando,
é uma via sacra de um leigo que escreve para outros, sobretudo para outros leigos. Eu vou tentar explicar, justificar o que eu estou falando aqui. Porque aquela via sacra, ela está em função dos problemas que um leigo enfrenta na sociedade. Aí que está o mérito, quer dizer, essa aplicação, sobretudo para os leigos. Tenho certeza que, assim, depois correndo os olhos ali por isso que eu frisei ontem, essa via sacra ela é pensada, ela é raciocinada, ela é ortodoxa, ela, ou seja, reta, ela tira conclusões que são conclusões de ordem, não fica simplesmente numa consideração teórica, é conclusões. Se Nosso Senhor sofreu lá por nossos pecados, ele pergunta, e eu? Lembro-me do meu pecado, do meu último pecado, ou do meu pecado mais recente, do meu primeiro pecado, ou do pecado mais recente, das circunstâncias, o que me levaram a pecar? Então, o Dr. Plínio, ele está procurando tirar consequências práticas de cada estação da via sacra. Eu conheço a via sacra há muitos anos, né? Portanto, já aconselho, assim, depois, se alguém quiser correr os olhos de novo. Muito interessante essa via sacra, que ela não é também sentimentalista. Hoje em dia é muito comum algumas vias sacras, sobretudo em meios carismáticos, para trabalhar muito uma coisa sentimental, não é, Marcos? Ou não? Veja bem, ali a primeira estação, né? Nosso Senhor já vai falar, o juiz que cometeu o crime profissional mais monstruoso de toda a história, isso é uma linguagem para que um leigo entenda. Agora veja bem, até vejam se eu estou certo, como diz, na minha conclusão. Nosso Senhor, a Escritura está dita, os três grandes inimigos são o demônio, o mundo e a carne. O que é que o Dr. Plínio cita ali na primeira estação? O juiz que cometeu não foi, então diz, não foi. Você vai ver, é demônio, mundo e carne, com outras palavras. Não foi, não o cegou o ódio ideológico, quer dizer, aquilo que é a obra própria do demônio. Nem a ambição de novas riquezas, que é o mundo. Nem o desejo de comprazer uma Salomé, que é a sensualidade. Demônio, mundo e carne. Ele, sem citar demônio, mundo e carne, o exemplo que ele dá do Pilatos é isso. Pensado. Eu não tinha percebido, Não tem como, gente, a gente uma vez assim pegar aquilo dali, aquilo é fruto de uma reflexão mas é isso mesmo. Você se lembra que ano que ela foi escrita, aquela via sacra? Você Sim. se lembra que ano que ela foi? Sim, foi 5.1. 51. Porque o catolicismo, esse jornal, não é, começou em janeiro. Quando foi na Semana Santa, acho que foi abril. Estampou, fez uma edição sobre a via sacra. Depois foram feitos os livrinhos, né? E vem vindo. Mas eu vou repetir, porque a objeção que tem aí fora. Não, o Dr. Plínio é um leigo, para que a gente vai seguir uma via sacra dele? É um leigo posto na sociedade, um leigo católico, com distinção, com pensamento, com obras escritas, mas ele está pondo as várias estações da via sacra, fazendo uma aplicação à pessoa que está no mundo. Os problemas que a pessoa que está no mundo enfrenta. Pode ver, ponto por ponto está dito isso aí. Bom, mas é um parêntese, né? Olha aí. O homem contemporâneo é um adorador do prazer, do gáudio, nem isso tem muito mais, né? Alegria, né? Diversão e tem horror ao sofrimento. Esse horror ao sofrimento continua, pelo menos, né? Assim, continua. Bem, ele está mostrando então a dificuldade psicológica do homem moderno de pensar na paixão, porque ele está posto no prazer. Ora, está-se aqui em presença de um padecimento agudíssimo.
Em face do drama em que se encontra a Santa Igreja, muitas almas procuram então assumir uma posição de indiferença parecida com a de numerosos contemporâneos de Nosso Senhor, que, olha aqui, que acreditavam que ele era o homem-deus, mas que durante a via sacra, vendo passar, em vez de se compadecer com seus sofrimentos, achavam, entretanto, melhor não considerá-los. Então, mas vamos pensar em outra coisa. Pode ver, quando ele vai falar do Cirineu, a estação Cirineu carrega a cruz, né? Veja o que ele escreve lá. Isso daí. O Cirineu é o homem que está chegando em Jerusalém, era de Cirene, está chegando em Jerusalém. Vê aquilo tudo lá, mas o que é? Vamos dizer, o Cirineu levantou de manhã, fez umas preces. Meu Deus, será que eu vou poder, de alguma maneira, favorecer hoje a grande causa do Deus de Israel? Não, ele estava andando na rua com o pensamento de todo mundo. De pensamentos comuns. Aí encontrou a cruz. Forçaram, né? Mas ele aceitou. Aí o doutor Plínio comenta, passou do anonimato para a glória e até os fins dos tempos. Todo mundo vai mais ou menos invejar o Cirineu. Senhor Marcos, é dito aí que muitas almas procuram assumir uma posição de indiferença. O senhor pode dar um exemplo do que seria uma posição de indiferença hoje? Pois é. Que me chamou muita atenção. Bom, seria muito simples. Nós poderíamos ter ontem, sexta-feira, ou quinta, mas sexta-feira é mais assim. Dá uma passadinha por aqueles bares, esses bares, entendeu? Onde tem. Faz um levantamento de quanto servem carne, entendeu? De quem se preocupa que. Olha, nós estamos na Sexta-feira Santa. Eu pertenço a grupos aí, um grupo pelo menos assim. E aí lá nesse grupo, um deles falou, gente, olha, mas hoje é Sexta-feira Santa, não é? Só falou assim. Porque para esse grupo aí, que eu estou falando, né? Por exemplo, nessa quaresma sobretudo, muitas páginas na internet começaram a falar sobre a abstinência de carne. Então fala que fulano de tal é pecador, peca o ano todo, chega na sexta-feira não come carne. É evidente que isso é um problema de fato, a pessoa, enfim. Mas isso, pelo menos, é um resquício que tem de uma sociedade católica. É. E também uma profecia das Sagradas Escrituras, acho que é Isaías que fala, né, que chegou um tempo abominável que não havia nem bem nem mal. As pessoas não praticavam nem o bem nem o mal. Ou seja, isso é o pior de tudo. Enquanto, se houvesse mal, isso não seria bom. Agora, quando chega num ponto que não tem nem bem nem mal, é coisa séria. Isso seria uma posição de indiferença. Veja bem, nós somos do Ocidente. Nós somos um Brasil que já foi 96%, 98% de católicos, não é? Veja quantas pessoas, quantas igrejas tem, vamos dizer, em Belo Horizonte, mas podia pegar Rio de Janeiro, podia pegar São Paulo, e faça o cálculo do percentual que compareceu para comemorar uma sexta-feira da Paixão, Quaresma. Não estou falando que fazer jejum de Quaresma, não. Ele compareceu para... então é isso, é uma diferença. Agora, diferença tem graus. Claro, tem graus. Eu pego uma pessoa que está muito bem situada na hierarquia católica. Olha lá, de cima a baixo. Pertence à hierarquia, pertence ao clero. Claro que a responsabilidade dele é muito maior, não é? Mas pensa bem, você trabalha numa empresa. Quase que eu dei o exemplo aqui do aplicativo aí, do pessoal do aplicativo, né? Motorista de aplicativo. Então, recebe uma mensagem da central. Olha, sexta-feira, santa, estamos aqui mandando umas mensagens aqui para nós lembrarmos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo oficial, o que é que o mundo oficial
ele desconsidera totalmente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se nós vivêssemos numa sociedade paganizada mesmo, e vivemos, né? Entendeu o que eu falei? Ela vive à margem de. Agora, claro, a aplicação da indiferença tem graus, tem... Você imagina se qualquer um de nós tivesse a desgraça de não ter feito o jejum ontem, ou então, tendo a oportunidade de assistir uma missa, uma cerimônia tridentina, não ter ido. Nós vamos ficar no sofá, que o pessoal chama aí de os isentões, né? Mas tem isentão de muitas faixas, não é? E tem também o consolo de saber que foi, e, de alguma maneira, pediu a Nossa Senhora para ajudar a consolar. Também a conclusão, mais ou menos, que o Dr. Plínio está tirando. Por ocasião da Semana Santa, o que mais se deve pedir a Nossa Senhora é que ela nos liberte desse estado de espírito, de tal mentalidade. Isso que você falou da indiferença. Se nosso Redentor está sofrendo, devo querer padecer aquilo que o atormenta e sofrer isso meditando nas dores dele. Pronto, está perfeito. Está perfeito. Não? Esse é o meu dever, dada a união que ele condescendeu misericordiosamente estabelecer entre si mesmo e mim. E o que não for isso, não deixa de ser qualificado senão de abominável. Essa foi uma conclusão meio pesada, mas... terminamos aí, não é? Os dias em que vivemos são de gravidade, tristeza, mas na última fímbria do horizonte, sabe o que quer dizer essa metáfora, né? Tem o horizonte, está lá, o sol está ligado, na última fímbria lá, aquela coisinha, fímbria é isso. Aquele limitezinho entre a terra e o céu. Na última fímbria do horizonte aparece uma alegria incomparavelmente maior do que qualquer gáudio terreno. A promessa de que um sol que nascerá, o Reino de Maria anunciado em 1917 por Nossa Senhora em Fátima. Então, veja bem, a meditação vai pelas dores, aplica-se ao mundo moderno, quando ela vai concluir, ela dizer, é como nós lemos a última estação da Via Sacra, lembra, né? Parece tudo perdido, é a hora que tudo recomeça. Os apóstolos vão se agrupar, as esperanças renascem, daí a pouco vem a Páscoa, vem a Páscoa da ressurreição, portanto, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, o Dr. Plínio termina com essa nota de esperança. Nós não somos um clube, vamos dizer assim, sei lá, uma organização para colocar só peso nas costas das pessoas, né? A igreja não faz isso. Então, São Paulo diz, né, que se Nosso Senhor não tivesse ressuscitado, né, a fé seria vã. A ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa fabulosa. Olha, minha parte mais longa do que eu pensava, mas... Irmãos, parece que hoje a igreja ela passa por um calvário. Parece que está durando demais esse calvário, né? Então devemos rezar muito para que essa ressurreição venha logo, para que esse Reino de Maria quanto antes. É isso, é que eu estava dizendo para ele, essas coisas, essas atitudes interiores, elas têm graus. Não é isso? Tem graus. Então, de acordo com a compreensão que a pessoa tenha das coisas, compreensão não é a inteligência, não, é amor de Deus, é a compreensão do que está se passando, né? Então, ela vê que tem que... Eu vou repetir, os senhores todos podiam ter passeado não sei aonde e tal. Praia. Quando vieram lá, estava lotada lá, só viajando na praia. Até a expressão assim, é que Nossa Senhora em Fátima não é para crianças, né? Acaba, é isso mesmo em Fátima? Diz assim,
É isso mesmo. Tu, ao menos, vem, né? Vê de me consolar. É isso, acho que a Jacinta aqui falava, repetia isso aí. Nossa Senhora pediu para ele, você veja o que pediu para aquelas criancinhas, né? Um super... Uma falar de observação, São Marcos. Uma coisa que eu percebi ontem de manhã, era 7h30 da manhã, sexta-feira santa. Deixei uma passageira aí na rua Peçanha. Então, quer dizer, tem a rodoviária que estava querendo enfiar a pessoa para a praia, para sítio, tudo etc. Mas do outro lado, na Dom Pedro II, é aquelas lojas de peixe. Toda sexta-feira santa eles doam peixe. A fila quilométrica para o pessoal pegar peixe. Doação de peixe. E todo ano esse senhor faz. Parece que é uma promessa que ele faz. Que doa peixes. Você vê duas coisas diferentes. Enquanto uns vão lá pensar que tem requisitos ainda sobre a Semana Santa, outros, não, é sexta-feira santa, vamos viajar, vamos gozar. Não, e está realmente aumentando o número de pessoas que estão acordando mesmo. Acordando, levando a semana, por exemplo, a quaresma, assim, fez mesmo penitência na quaresma, deixou de comer tal coisa, fez um outro sacrifício. Nesses meios conservadores aí, você pode ver, isso é a diferença de 10, 15 anos atrás. Vai falar, já é uma... Bem, meus amigos. Então, é esse o Brasil que a esquerda teme, Sr. Marcos? Pode dizer? É esse o Brasil que a esquerda mais teme? Pega aí, por exemplo. Você imagina, o que essa teologia da libertação estaria fazendo agora na Semana Santa, né? Jogando uma bola, futebol. Sr. Marcos, Diga. com os sinais... Campanha da fraternidade. Com os sinais que a gente vê atualmente, mesmo na Santa Igreja e na sociedade como um todo, Sim. a visão do futuro é de melhora a partir do momento que está agora ou vai piorar ainda? O que o senhor acredita? Eu acho que tem várias pessoas aí querendo te responder, viu? Minha opinião, essa situação é só piorar, infelizmente. Minha opinião. Piorar? A questão é o seguinte, Piorar até agora. quanto mais piorar, melhor vai ser a melhora, digamos assim. Quanto mais descer, maior vai ser a subida. Porque proporcionalmente ao horror e ao pecado vai ser grandioso e belo o reino de Maria. Então, diante de todas essas tragédias da igreja, como nosso Senhor, na sua paixão, veja tudo que ele sofreu para depois ressuscitar triunfalmente, esmagar os soldados que estavam guardando seu túmulo, aparecer para os discípulos deles. Então, a mesma coisa se dá com a igreja. Quanto mais ela oprimida for, mais rebaixada, mais depois ela vai renascer triunfante, com maior glória e com maior esplendor. Eu acho assim. Senhor Anderson, quer falar alguma coisa? Não. Tem várias reuniões que foram feitas aqui. Eu acho que a situação de mais aflição que pode haver é quando o senhor fez assim, meu Deus, mas eu estou olhando e eu não vejo nenhum sinalzinho, sabe, de que as coisas estão, pelo menos que uma fração vai acordar de pessoas, né? Essa situação pior que possa existir é essa daí. Olha de um lado, olha para o outro, bem. E afinal de contas não é essa situação. É uma situação que como é que vamos distinguir? Acho que o Dr. Plínio faz essa distinção. É claro que a revolução, como nós entendemos, seja eclesiástica, seja civil, ela nunca foi tão longe. Nunca foi. Mas, diga aqui, os senhores não pegaram. Qual é o líder de esquerda hoje que tem força no mundo? Tem força, não é poder não. É força, persuasão, liderança. Qual é o líder eclesiástico hoje de esquerda? Cadê o Dom Helder da Câmara? Então, só isso daí, só de estar acontecendo isso daí, já é
já é a providência divina tirando a força do adversário. Então, eu sei, é meio difícil responder a pergunta nesse sentido que porque ela é matizada. Vai piorar do que está aí? Pode piorar, mas o principal está acontecendo. É que tem uma fração de pessoas recebendo graças extraordinárias com vistas do que virá depois. Então, quanto tempo vai demorar até onde vai descer isso aí? Veja bem, pensa bem. Nem precisa me responder. Se nós não tivéssemos a esperança do reino de Maria, se a Nossa Senhora não tivesse dito em Fátima, como, pois é, depois disso então o comunismo vai tomar conta do mundo e isso aí. Não foi o que ela falou. Então, e os próprios que estavam ali, Nossa Senhora, todos que estavam ali aos pés da cruz, sabiam que Nosso Senhor Jesus Cristo ia ressurgir. Claro, concentrado em Nossa Senhora. Por isso que o Dr. Plínio fala, junto a Nossa Senhora estarão sempre, mais uma vez, ele termina a Via Sacra assim, né? Aqueles que acreditam nesta ressurreição. Olha, a igreja vai brilhar como nunca brilhou na história dela. Claro, Nosso Senhor Jesus Cristo é outra coisa. Brilhar, assim, por quê? Porque ainda tem a conversão dos orientais todos, o mundo amarelo. Nosso Senhor não disse, verá, sou rebanho, não sou pastor, não deu a ordem para os apóstolos, ide evangelizar todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não aconteceu. Isso quando começa a acontecer na África, a África de repente retrocede e cai na mão muçulmana. Começa a acontecer no Japão, começa a acontecer na China, coisas pequenininhas, começou de lá né? Então isso vai se realizar. Bom, vamos, let's pray. Eu acho que Nossa Senhora das Dores ficou muito bem aqui para presidir esta reunião. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mater Dolorosa, ora pro nós. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.